Bom, pessoal, eu estou aqui com o Renato Faria, que é do Grow Insights. A gente veio aqui na Infra para bater um papo sobre Lean Construction. Eu queria, Renato, que você trouxesse um pouco só da sua experiência antes da gente começar a trocar uma ideia. Obrigado, Maurício. Primeiro, eu queria agradecer aí o convite. Muito importante para a gente estar aqui conversando com você, trocando essa ideia. A gente que está no mercado há tanto tempo, né? E muito feliz de estar aqui com vocês nesse podcast. Falar um pouquinho da minha história. Eu sou jornalista, formado na USP, né? Tenho uma experiência aí de mais de 20 anos na construção civil, cobrindo construção civil. Primeiro como repórter, depois como editor assistente, editor das revistas da editora Pini. Quem é mais antigo aí na construção civil sabe da importância da editora Pini, enfim, com as publicações das revistas impressas, dos livros da editora Pini, material muito usado como material didático nas escolas de engenharia, né? Trabalhei lá por 10 anos, depois eu também trabalhei por mais 6 anos em um portal de internet, enfim, fazendo eventos, fazendo lives e conteúdos, principalmente para a área de marketing, né? E aí, nos últimos anos, eu tenho trabalhado com consultoria de marketing e produção de eventos, mais recentemente produção de eventos, junto com o meu sócio, Bruno Loturco, lá da Grow Insights, que também tem essa experiência, também tem mais de 20 anos, também tem esse know-how do setor, né? A gente tem muito conteúdo, a gente trabalha com muito conteúdo há muito tempo. Então essa é um pouquinho da nossa história, e a gente tem esse mais de 20 anos, aí, mais de 2 décadas trabalhando com construção civil, é um setor que a gente adora. Nós nos conhecemos na PIN, né? 12, 15 anos atrás. Então, eu queria bater um papo hoje, Renato, acho que a ideia é a gente falar um pouco sobre o Lean, né? Você fez um evento aí recentemente, acho que trouxe muitos players do mercado para discutir o assunto, né? Uhum. E aí queria entender com você o que vocês viram de maior importância, os benefícios e tudo mais, o que as empresas sentiram efetivamente como benefícios da metodologia, né? Que eu acho que hoje é importante que a gente traga para o mercado inovações, né? E aí não é uma inovação tecnológica, é uma inovação conceitual também, né? Então acho que seria legal a gente bater um papo sobre isso. Legal. Bom, o que a gente percebeu, que a gente vem percebendo já há algum tempo, né? Você que trabalha no setor da construção civil sabe bem disso, é que principalmente depois da pandemia, a gente teve uma transformação do mercado, né? Então, era um movimento que já vinha se desenvolvendo ali depois de 2015, 2016, mas que com a pandemia se acelerou muito, que é a escassez da mão de obra, né? Então, o setor está muito carente nesse momento, porque houve uma transformação estrutural, né? E boa parte da mão de obra que atuava nos canteiros de obra começou a ser atraída, né, para atuação em aplicativos de entrega, iFood, aplicativos como o iFood, né, como outros aplicativos de entrega, né, com isso os canteiros de obra eles começaram, porque a construção civil a gente sabe, né? A construção civil ela tem uma questão, tem questões de segurança, tem questões questões que colocam a mão de obra em certo risco, e a oferta que esses aplicativos traziam em termos de benefícios mesmo para se trabalhar uma possibilidade de flexibilidade de horários, flexibilidade de poder trabalhar para si próprio, não poder trabalhar para outras pessoas, acabou atraindo essa mão de obra, e isso acabou pressionando principalmente os custos das construtoras, né? E as construtoras começaram a ter dificuldade para poder encontrar essa mão de obra. Uma das
das transformações que isso tem motivado e tem forçado as construtoras a modificar os seus processos, é procurar sistemas construtivos que são mais industrializados, fazer uma construção, a construção off-site, né, a construção fora do canteiro. E aí não tem jeito, né? Porque quando você precisa fazer a construção fora do canteiro, você precisa industrializar, mesmo que seja algumas partes do processo, você precisa de organização. Né? Você precisa de organização, seja na etapa do projeto. O projeto precisa estar muito bem resolvido, muito bem compatibilizado, precisão, né? Precisa trabalhar com muita precisão, quanto na hora de você chegar no canteiro de obras, você precisa chegar com tudo pronto, você precisa saber o que as pessoas têm que fazer, o que cada um tem que... qual que é o papel de cada um para fazer ali, para não perder tempo naquele ponto, né? E aí, nesse sentido, a filosofia Lean Construction, ela é uma filosofia que foi desenvolvida lá atrás, né? Na Toyota, vem da indústria automobilística, né? Começou a ser desenvolvida lá na Toyota. Então, ela já tem em si esse foco do industrial, né? Ela já tem já carrega esse atendimento às necessidades dos processos industriais. Enfim, a gente sabe que o Lean ele surgiu na indústria automobilística, depois se disseminou para outras indústrias, e aí lá em 1990, né, com o Koskela, ele começou a ser adaptado para os processos de construção civil que não são tão industrializados. Né? Longe disso. Aliás, longe de ser industrializado. Tem muitas dificuldades, mas ao longo dessas décadas, das últimas décadas, o Lean ele foi sendo aprimorado, desenvolvido, principalmente aqui no Brasil, é muito, muito forte isso. E a gente sentiu essa necessidade de fazer esse evento, né, para trazer um pouco dessa filosofia que muitas vezes a gente acha que isso é Exato. muito comum nas construtoras, mas não. Né? O que eu senti quando... E aí trago a minha experiência pessoal, né, numa outra empresa onde a gente começou a trabalhar, trouxe o assunto dentro de uma indústria, então você já está trabalhando dentro de uma obra industrial, então já vem o conceito também de indústria. E aí essa questão de construção off-site e tudo mais, tudo isso começou a ser implantado, e aí a gente cai num problema que é o treinamento das pessoas para poder atuar, né, porque assim, funciona, né, se você pensar no conceito de, poxa, tal dia eu vou fazer tal coisa, vem tal peça, eu vou poder montar. Então, eu estou trabalhando com uma programação que, ao mesmo tempo, traz uma facilidade de construção, além de uma visibilidade para stakeholders e tudo mais, que é importante também. Mas existia uma questão de treinamento, né? Então, eu acho que dentro da esfera de trazer o Lean para os canteiros de obra e tudo mais, existe você conseguir treinar as equipes para poder utilizar essa ferramenta, né? Porque senão você está trazendo algo extremamente em vão. Você vai ter lá os painéis, os controles, KPIs e tudo mais, mas aquilo não te traz efetivamente, né, uma solução para os problemas que a gente tem, né? Então eu acho que essa é uma questão que a gente sentiu bastante, que tem que ser trazida para o pessoal. E aí eu não falo de treinar o engenheiro, treinar o coordenador ou tudo mais. Tem que ter a participação de todo mundo, né? Não sei se vocês sentiram isso, mas assim, a questão de ser visual é para que você possa trazer o mestre, o encarregado, todo mundo tem que conseguir bater o olho ali e entender o que ele tem que fazer no dia, por exemplo. Né? Então, acho que essa é uma questão importante, né? Eu não sei se vocês sentiram isso na conversa com as equipes. A gente fez esse evento que aconteceu agora em maio, né? A gente trouxe muita gente de grandes construtoras, a gente trouxe consultorias, né, que implantam o Lean nas construtoras. E uma das coisas que se levanta sempre, né, é o fato de... uma coisa são as ferramentas do Lean. Né? Então tem as ferramentas de gestão à vista, tem o Kaizen, tem o PDCA, enfim, são ferramentas que servem para uma aplicação da filosofia. Sim. Né? Mas é uma filosofia,
Então ela transcende o canteiro de obras, ela transcende o espaço físico, né? Ela precisa ser algo que é comum, precisa ser um território comum de entendimento de todo mundo, seja do cara que está lá na ponta, na frente de obra, né? Seja para o dono da empresa. Por isso que o que mais se discutiu ali é que o Lean, para a implementação do Lean Construction nas construtoras, né, seja de qual porte for, é algo que precisa ser comprado pela alta liderança. É necessariamente um processo de implantação top-down, porque muitas vezes você tem ali pessoas com iniciativas, com ótimas iniciativas, que estão na ponta ali no canteiro de obra, que querem começar a implantar o Lean Construction na ponta, só que se a sua liderança direta não compra aquela ideia, você não tem integração entre os processos, né? Então, por isso que é importante que essa ideia da implantação do Lean Construction seja comprada pela alta liderança e que ela, nessa implementação, ela cobre, ela acompanhe e cobre essa implantação das suas equipes com indicadores, com KPIs, enfim, e ir acompanhando. E entender que isso não acontece de uma hora para outra, né? São melhorias. Você começa com um processo, você melhora um processo, depois melhorou, deixou aquele processo ajeitadinho, vamos para outro processo, aí a gente vai integrando e vai fazendo essas melhorias aos poucos, né? Então, mas é importante que a alta liderança compre e que dissemine, para poder disseminar, porque é uma filosofia. Isso se traduz em cultura da empresa, né? É uma cultura ali. Sim. Né? E eu acho que tem uma questão que você falou importante, é a cultura, né? E às vezes é difícil também você alterar isso dentro das empresas, né? Então, principalmente empresas mais antigas, né? Que a gente vê que existe já um método que funcionou por muitos anos, mas que hoje não está de acordo com o mercado, com a velocidade que a gente tem que trabalhar, né? Então, eu acho que as empresas estão buscando metodologias diferentes para poder ser mais rápido, mais barato, né? Que é o que você comentou, os custos estão muito altos, as empresas precisam encontrar, né? E onde que você reduz isso? Reduz desperdício, né? Que é o que o Coscarella falou lá desde o começo, né, todo. Então a gente precisa reduzir desperdício. Como que a gente reduz? A gente tem que imprimir essa nova filosofia, né? Que eu sei que é algo que vem vindo no mercado, mas eu acho que ainda tem uma certa resistência em algumas empresas grandes. Eu não sei como é que vocês perceberam isso durante o estudo de vocês. Sem dúvida, a gente percebeu, a gente sabe, né? A gente trouxe, inclusive, uma consultoria que implanta e fez uma pesquisa, né, com várias construtoras. Eles têm lá uma metodologia em que eles classificam o grau de maturidade da adoção do Lean Construction de 1 a 5, né? E nessa pesquisa, muitas das construtoras ainda estão ali no grau 2 de maturidade, né? Sendo que, ou seja, tem muito espaço para melhoria, para poder implantar, né, o Lean Construction e melhorar os processos do Lean Construction nessas empresas. Então, sim, a gente percebe essa resistência. E especificamente sobre a resistência, eu lembro de um participante que perguntou para um dos palestrantes, né? E como que a gente convence a nossa liderança, que pode ser mais resistente, como que a gente convence que o Lean Construction, investir em Lean Construction, investir no treinamento de Lean Construction, vale a pena? Inclusive para ela, né? Porque você precisa convencer o teu chefe, você precisa convencer a liderança para que ela faça o treinamento. Ela tem que começar por ela, né? E o que ela traz é resultado, mostra resultado. Você precisa mostrar resultado. E aí você tem, enfim, você faz o benchmarking aí com as empresas do setor, né? Principalmente essas consultorias podem trazer esses números de melhorias, de índice de desvio de prazo, índice de desvio de custo, né? Que são os principais ali, né? Você precisa
olhar para o prazo e para o custo com um pouco mais de carinho, né? E o que se percebe também, além de quando você melhora tanto o prazo quanto o custo, você tem melhorias também nos teus custos do financiamento da obra, né? Você tem outros custos financeiros que tem a ver ali com banco, com taxa de juros, com taxa de retorno, né? Isso traz implicações que muitas vezes não são diretas do canteiro de obra, mas para quem olha de fora, e é justamente a liderança que precisa fazer isso, ela consegue perceber isso com mais carinho, com mais atenção. Eu acho que isso é eu não vou falar o futuro, porque já é presente para muitas empresas, né? Muitas já trabalham nesse modelo, né? Mas eu acho que é uma evolução, e eu acho que assim, a entrada de ferramentas, porque você pode fazer, é o que você falou, ferramenta é o que você vai usar. Você tem lá, você pode usar desde o painel, onde você tem lá o seu Kanban, lá que você coloca o papelzinho, cada um de uma cor, como você pode trabalhar com ferramentas e tudo mais, que hoje já estão muito mais evoluídas, né? Então eu acho que eu acho que trazer essas ferramentas, até inteligência artificial, para ajudar nesse quesito, né? Imagino que o pessoal deve estar trabalhando nesse sentido, mas para facilitar e para você poder ter uma programação melhor, né? Eu sinto isso muito porque a gente trabalha com obras de 1 mês e meio, 2 meses, do começo ao fim da obra. Então, nesse período, você não tem espaço para erros muito grandes. Um desvio ou outro, beleza, você consegue ali coordenar, você tem, né? Os fornecedores conseguem te ajudar, a sua equipe ali, você consegue fazer isso, mas não é um período longo para você trabalhar com incertezas, né? Então, eu sei que não é um mercado que trabalha tanto com isso, né? Até porque o Lean, para você fazê-lo propriamente, você tem que ter um planejamento muito bom, e às vezes a gente nem tem esse tempo desse planejamento tão extenso, igual vou falar de predial, você vai ficar 2, 3 anos trabalhando, mas eu acho que essas ferramentas também vão vir para dar um suporte para a gente, para poder fazer esse planejamento de uma forma mais rápida e poder implantar o Lean nas obras, porque são obras muito rápidas, né? É um mercado diferente do que hoje está começando a trabalhar com o Lean, né? Então é um mercado um pouquinho diferente. Exato. Você falou de ferramentas, né? E é muito interessante isso, porque em engenharia a gente já trabalhou há muito tempo juntos, né? Sim. Já desde a década passada. A gente sempre ouve falar, não adianta você usar um software específico, você saber usar o software específico, e aí a gente pode falar tanto do software quanto de uma ferramenta do Lean, de gestão à vista, sei lá, um painel, né? Sendo que você não sabe o fundamento e o conceito que está por trás daquilo, né? Então, é bastante importante ter isso bem azeitado na empresa, com as equipes, todo mundo esteja falando uma língua comum, para que aí sim você pega uma ferramenta e você comece a aplicar essa ferramenta, e você, enfim, começa a ver como ela funciona, e ver como que aquilo traz, o que aquilo traz de eficiência para tua obra, para tua equipe, né? E como você falou, tem ferramentas que são fantásticas, né? A gente teve ali das empresas parceiras do nosso evento, a gente tem empresa que já está aplicando inteligência artificial na aferição dos resultados, tanto na aferição quanto no processamento dos dados, né? Então você tem uma possibilidade enorme, desde que os processos estejam, do ponto de vista conceitual, estejam bem resolvidos, a ferramenta não falta, e as ferramentas que a gente tem hoje são muito boas, né? Inclusive para integração de dados que são aferidos no canteiro de obra, integração direta com os ERPs, né, com os outros dados da empresa, para entender como que isso, que é aquilo que a gente já tinha falado, né, como que isso se reverte, como que isso se traduz também em outros ganhos econômicos e financeiros para a empresa, né? Então, ferramentas existem. O que é importante fazer é você ter um planejamento conceitual, e depois existe um outro processo, a gente acompanhou isso também. Existem construtoras que têm um trabalho muito importante na integração de dados, né? Então, você tem um trabalho que é
tanto que é de engenharia, mas também tem um trabalho de ciência de dados por trás, que fala, tá, então quais são os indicadores, o que a gente está medindo, quais são as métricas de cada ponto, como que a gente integra isso e a gente consegue extrair disso inteligência para tomada de decisão, para outros projetos, para melhoria contínua, para, enfim. Eu acho que o que eu senti muito quando eu trabalhei com o Lean ele te traz muita informação, e aí pode ter ineficiência de equipes e tudo mais, mas ele te traz muita informação de se você enxergar se você fez o planejamento corretamente ou não. Então, você está numa obra, você vê que todo aquele KPI, em todo momento, aquilo não está batendo, você tem que olhar para aí. Isso aqui está errado. Existe um erro aqui, eu tenho que voltar atrás. E eu acho que isso faz parte da filosofia também. Eu acho que é o que você falou. Ela funciona ali como uma lição aprendida no mesmo momento. Você consegue enxergar se você se fez o planejamento correto ou não. Porque uma coisa não deu certo naquele dia, ou, por exemplo, eu fazia obras lá que não podia trabalhar durante a chuva. Choveu, não posso trabalhar. Beleza, ok, isso aí impacta o meu KPI. Mas é sempre isso, o que tem por trás. Então eu acho que essa integração de dados e trazer informações para decisões, e aí são decisões também, às vezes, gerenciais, e são diretores e tudo mais que vão para o board, vai ter que entrar na discussão, de falar assim, pô, ou eu estou vendendo errado, meu planejamento é errado. São decisões que podem ajudar não só aquela obra, como uma obra futura, né? Então acho que isso é muito importante, por isso que trazer essas informações e não só controlar a obra, mas usar os resultados dela como lição aprendida é muito importante para você poder entregar um negócio legal, uma melhoria contínua que você vai eternamente ficar trabalhando ali, falar, olhar a sua programação, olhar para dentro de casa, arruma, volta, funcionou, não funcionou, e você tem esse jogo que você vai ter que fazer em todas as suas obras, né? Um negócio que você nunca vai parar mas a vantagem você tem dados para isso, né? Exato. E o que a gente percebeu é que hoje a gente está num momento que estão surgindo muitas startups, muitas soluções tecnológicas que estão trazendo mais dinamismo para os processos de acompanhamento dos dados, né? É claro, dentro daquela história dos graus de maturidade, tem muita empresa que ainda está no grau de maturidade de usar papel, né? Para poder prancheta, para poder... Depois você preenche os dados, você leva para uma planilha de Excel, para alguém colocar no planilha de Excel, e aí você tem nesse processo todo, você tem um delay, né, entre a informação do tempo em que a coisa está acontecendo até a aferição para a tomada de decisão. E muitas vezes as informações elas se perdem no meio do caminho, né? Você tem na anotação da prancheta precisa estar tudo certinho, aí passa para uma outra pessoa que vai lá, vai sentar, vai colocar no Excel, pode ser que o cara erre uma célula, enfim. E aí até isso aí ser consolidado em outro Excel, né, a informação ela acaba se perdendo. O que a gente tem hoje são ferramentas que permitem fazer essa integração e a análise já em tempo real. Então isso tem encurtado, né, o tempo, a distância temporal entre a aferição da informação e a análise, a consolidação dos dados e a análise para poder tomar decisão. Então, não deixa de ser um processo de melhoria contínua também por trás, né? Por trás da obra. Então, hoje as consultoras têm essas possibilidades. Mas, de novo, se não tiver o conceito bem azeitado entre as equipes, muitas vezes isso acaba se perdendo, não tem esse ganho de eficiência. Né? Você acaba trazendo... Porque só ter dados não resolve nada, né? Uhum. Você tem que ter... Até às vezes ter os dados, analisar os dados, mas se você não usar aqueles dados para alguma coisa, eles não serviram de absolutamente nada, né? Então você tem que ter uma... Mas é a questão de cultura, né? Eu acho que é importante que as empresas tragam isso, entendam essa necessidade, né? E adaptem ela para o seu mercado, né? Então, o meu mercado é diferente do predial, do industrial, onde eu já trabalhei, então são mercados completamente diferentes, mas em toda a filosofia vai existir talvez você não use ela completamente em todos os âmbitos da sua empresa, você não consiga, enfim, mas existem ensinamentos que eu acho que é legal o pessoal trazer de controle e tudo mais, que qualquer um vai conseguir usar, né, dentro da construção civil, né? Eu acho que isso é isso que acho que cada um tenta fazer,
né? Aos pouquinhos você vai, é o que você falou, ajusta um pouquinho ali, ajusta um pouquinho aqui, para você poder implantar isso no processo como um todo, né? Hoje a indústria já funciona assim há muitos anos, né? É que a gente na construção civil ainda é um pouco arcaico, né? E está desenvolvendo aos poucos, né? Cara, legal, eu acho que foi um papo legal. Queria entender de você, a gente fala dentro da Workplace muito sobre o ambiente, o que o ambiente de trabalho pode devolver para as pessoas, né, tal. E aí eu queria entender de você, se você pudesse ser responsável por uma grande mudança nos workplaces aí ao redor do mundo, o que você faria para melhorar a vida das pessoas que estão ali trabalhando dentro deles? Olha, eu gosto muito dos conceitos da arquitetura biofílica, de você trazer a natureza para dentro do espaço de trabalho, né? Porque muitas vezes as atividades que acontecem ali, a pessoa vai passar 8 horas muitas vezes, né? Vai passar 8 horas naquele espaço. Então, o espaço ele precisa trazer para a pessoa um bem-estar, né? E a gente sabe que as experiências sensoriais da arquitetura biofílica, né, desses conceitos de você trazer os elementos da natureza para dentro do espaço, especialmente em espaços urbanos, né? A gente que está aqui em São Paulo, a gente sabe muito bem disso. Quanto mais natureza, quando a gente tem uma árvore ali, quando a gente tem uma plantinha em casa, a gente adora, a gente se sente bem, né? Então, eu acho que é uma tendência que se consolida já há bastante tempo e que eu acho que cada vez mais a gente precisa disso. A gente precisa disso para poder trazer bem-estar para as pessoas que estão no espaço de trabalho, no escritório. Acho que esse é um aspecto fundamental aí, hoje e sempre. A gente sempre vai precisar disso. Legal. Bom, pessoal, estive aqui com o Renato Faria, da Gru Insights, batendo um papo sobre Lean Construction, e a gente continua aqui na Infra FM, batendo um papo com outras pessoas aí nos nossos próximos workcasts. Muito obrigado.